tema da nossa mensagem de hoje é respondendo sim ao chamado de Deus. Jeremias 1, versículo 4 em diante. E a palavra do Senhor diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga que não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. E depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Fala conosco, Senhor, através da tua santa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Antes de a gente mergulhar aqui no texto, em poucas palavras, não vamos nos estender muito, pois ainda temos a ceia, mas a gente precisa saber algumas características importantes sobre o profeta Jeremias. O seu nome significa Deus ou Yahvé é exaltado. Que nome lindo, né? Jeremias era filho de um sacerdote, ou seja, era como se fosse, então, se fosse fazer um paralelo um pouco grosseiro, mas como se fosse um filho de pastor, que está crescendo na igreja. Jeremias era assim, estava crescendo ali no templo, ele via o seu pai, ele cresceu conhecendo a lei e a casa de Deus. Ele foi o profeta que, inclusive, anunciou a invasão do reino babilônico e o cativeiro de Israel por 70 anos. Então, ele foi um profeta muito especial, porque ele já tinha previsto, pelo Senhor, revelação do Senhor, tudo o que aconteceria com o povo. Ele profetizou por quase 50 anos e pelo reinado de uns 5 reis de Judá. Ele foi chamado ali provavelmente com seus 20, 25 anos e profetizou até os seus 70 e poucos anos, ou seja, mais de 50 anos de serviço profético e durante pelo menos 5 reinados. Ele viveu num terrível contexto de idolatria do seu povo. Os reis do seu povo, um pior do que o outro, sacrificavam as crianças ao deus Moloque para receberem recompensas. É até difícil a gente acreditar que um rei de Israel, do povo de Deus, sacrificava os seus filhos para Moloque. Um deles, por exemplo, que fez isso, Acabe. Os seus outros avós e pais fizeram coisas semelhantes, terríveis. O povo de Israel adorava ainda a rainha dos céus. Te traz algo à mente? E essa palavra está na Bíblia, essa expressão, rainha dos céus. Astarote, esposa de Baal. Olha o que diz Jeremias 7,18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha do céu e oferecem libações a outros deuses, a fim de me provocarem a ira. Esse culto e adoração envolvia práticas de prostituição. Essa entidade maligna, rainha dos céus, continua operando nos dias de hoje também. E muitas pessoas não oferecem adoração a Deus, continuam oferecendo adoração a esta entidade que a Bíblia chama de rainha dos céus. A falta de sinceridade religiosa, desonestidade, adultério, injustiça, tirania contra os pobres e difamação eram constantes no tempo de Jeremias. Ou seja, se você acha que os dias que nós vivemos são dias difíceis, os dias de Jeremias eram tão quantos. Já falei isso aqui algumas vezes, mas não custa relembrar. Algumas pessoas acham que por aí que a pessoa vai reencarnando e vai voltando uma pessoa melhor. Os nossos tempos não são melhores do que quase 3.000 anos atrás, na época de Jeremias. Não, o ser humano continua o mesmo. Dentro do coração do ser humano há pecado, há imundícia, há coisas que desagradam o coração de Deus. E somente a graça, mediante a fé, pode salvar o ser humano. Mais uma coisa sobre Jeremias. Ele foi semelhante como Paulo, rejeitado, jurado de morte, torturado, tentaram lhe matar, foi preso, forçado a fugir, humilhado publicamente por um falso profeta, lançado num fosso, num poço e muitas outras coisas mais. A vida dele é muito semelhante à de Paulo nesse aspecto. Tem um profeta que sofreu, todos os profetas sofreram, mas esse aqui sofreu muito também.
E a parte talvez mais difícil, do meu ponto de vista, para Jeremias, é que ele morreu sem ver Israel se arrependendo e voltando para o Senhor. Imagine alguém passar 50 anos da sua vida pregando e não ver o resultado ali diretamente da sua pregação. Talvez essa tenha sido a parte mais difícil para Jeremias. Agora, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre esse chamado de Jeremias, porque daqui a pouquinho nós vamos entender como isso se aplica em nossa vida. Eu costumo dizer para as pessoas que nós instruímos sobre pregação, que toda pregação deve ter uma aplicação. A gente não pode olhar para Jeremias só lá no passado, que legal, Jeremias. Não, a vida de Jeremias tem muitas coisas para nos ensinar e para nós aplicarmos no dia de hoje. Jeremias, quando ele foi chamado por Deus, repito, ele tinha cerca de 20 a 25 anos, dizem os estudiosos. Ele não aceitou de imediato o chamado, porque ele respondeu ao Senhor o seguinte: não sei falar. Está aqui, ele respondeu aqui no versículo 6. Senhor, eu não sei falar. E é muito interessante que sempre quando a gente pede para alguém fazer algo, a pessoa que não quer fazer, ela já vai vir com um monte de argumentos. A Ana Clara está aí? Não, né? A Ana Clara já brigou comigo, que ela disse que não é para ficar usando ela de ilustração de pregação, né? Então, uma outra filha de um outro pastor em outro lugar, quando esse pastor ia falar alguma coisa, pedir para fazer, essa outra filha sempre dizia, mas tem isso, mas tem aquilo. E eu dizia, mas tem que ser feito. E essa outra filha tinha uma criatividade imensa para vir com uns 15 argumentos, e era impressionante que pensava assim na hora, sabe? Eu falava, rapaz, está quase me convencendo mesmo, porque é tanto argumento para dizer que não vai fazer, né? Essa filha desse pastor por aí. Então, na verdade, Jeremias fez algo muito parecido com Deus. Senhor, eu não sei falar. Ou melhor, eu não passo de uma criança. E se Deus tivesse deixado, ele iria fazer mais e mais outros argumentos para dizer por que não podia aceitar o chamado do Senhor. 3.000 anos se passaram e as pessoas nos dias de hoje continuam fazendo a mesma coisa. Tem uma lista de argumentos para apresentar para Deus, para dizer por que não aceita o chamado dele. Ele disse, eu não sei falar. Talvez a gente não sonde o coração de Jeremias, mas talvez o seu sentimento fosse realmente de incapacidade, de que não conseguiria, ou talvez, por que não, o sentimento de achar que já está bom. O meu pai é o sacerdote, já estou aqui de boa, todo mundo me conhece, já tenho um sustento aqui da casa. Naquela época os dízimos, as ofertas eram levadas ali para o templo, e muitas vezes era de comida, então eu já tinha um alimento, já tinha um tempo para dormir, já estava sossegado. Com meus 20 anos aqui, minha vida garantida, meu pai vai ser sacerdote, vai se aposentar aqui como sacerdote, eu estou garantido. Por que não? Talvez ele possa ter pensado dessa forma também. Ou ainda, por que não ele possa ter pensado também, Deus, eu sou, além de não saber falar, eu não passo de uma criança. E foi meio cara de pau, né? Com 20 a 25 anos ele dizer isso, mas talvez esse criança que ele tenha querido dizer, Senhor, eu não posso cuidar de pessoas. Eu tenho que ser cuidado. Eu não tenho como fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, porque, na verdade, eu preciso que as pessoas me sirvam. Eu não tenho capacidade para sair agora, largar aqui os benefícios de ser um filho do sacerdote, para ir fazer esse monte de coisa que o Senhor está falando, porque eu sou uma criança, eu tenho que ser cuidado, eu não posso fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu não estou pronto para ir, eu preciso que as pessoas venham até mim. São possibilidades de esses pensamentos terem passado na mente, talvez no coração de Jeremias. Legal, pastor, e como é que isso se correlaciona comigo? Talvez você, em algum momento, consciente ou inconscientemente, tenha pensado como Jeremias. Você olha para você e você não se sente pronto. Você se olha no espelho e talvez você lembra dos seus pecados, você lembra das suas incapacidades, você lembra das suas mazelas e você chega à seguinte conclusão: não dá para eu servir o Senhor num grau mais elevado, não dá para eu descer mais as escadas da dependência. Eu tenho muitas pendências em minha vida. Ainda tem pecados que eu não larguei. Eu ainda não li a Bíblia o suficiente. Eu vejo o pessoal lá da igreja adorando, e eu não consigo romper na adoração como as pessoas. Eu tenho pecados ocultos, eu tenho ligações com coisas que não é para ter. E aí você começa a relembrar da sua lista de coisas incapacitantes para o reino e para o chamado de Deus. Ou então talvez você possa dizer algo semelhante a Jeremias. E eu já ouvi muita gente falar assim, não, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cantar.
E isso é uma coisa que a gente tem combatido aqui ao longo dos anos, irmãos, achar que ministério é só o que é feito aqui em cima, no púlpito. Ministério vai muito mais além do que as quatro paredes. Aliás, a maioria das coisas que nós podemos fazer para o Senhor é fora das quatro paredes. E quando a gente foca que ministério é só isso aqui, microfone na mão, e o pessoal gosta de microfone, né? Essa coisa, microfone, não. Mas ministério é muito mais do que isso. E a grande maioria dos ministérios não são vistos pela mídia, pelas pessoas, mas nenhum passa despercebido aos olhos de Deus. Então, talvez a pessoa diz, eu não sei falar, eu não sei cantar, então logo eu não posso servir ao Senhor. Que engano tenebroso esse. Você pode e deve servir ao Senhor. Porque se Ele não te chamou para você servi-lo com microfone, você pode servi-lo com muitas outras coisas. Pregar a palavra, todos nós podemos fazer, com ou sem microfone. Podemos pregar a palavra para 100, 200, 1000 ou 1. A importância é a mesma. Talvez você se sente também, como Jeremias, satisfeito em ser apenas um cristão e frequentar a igreja. E para mim, irmãos, esse é o maior perigo de todos. O comodismo de você achar que já está salvo, que já dá umas moedinhas ali, umas esmolas para a igreja, que você é amigo do pastor, amigo de uns 5, 6 irmãos, e já está tudo tranquilo na sua vida. Esse é meu maior receio. Porque a pessoa que pensa dessa forma, puxa vida, está se enganando demais. Jeremias poderia pensar assim, já sou filho do sacerdote, estou garantido, Deus está me chamando para ir, como é que é? Arrancar e derrubar, destruir, arruinar, estou fora, eu vou ficar aqui na barra da saia do meu pai. E talvez muitas pessoas, inconsciente ou conscientemente, estejam agindo assim. Eu já vou para a igreja, eu estou tranquilo. Mas não está não, irmão. Porque só vir à igreja não significa muita coisa. Eu tenho para mim que quando os tempos se apertam, as pessoas correm para a igreja. E quando os tempos aliviam um pouco, as pessoas saem da igreja. Então a simples presença na igreja não significa muita coisa num primeiro momento. Ou talvez você se sente pronto, você não se sente pronto para dar. Você se sente como Jeremias, apenas como uma criança que precisa receber. Até aí, num primeiro momento, nada de errado. Todos nós, antes de dar, precisamos receber. Ontem, em nossa reunião de liderança, conversávamos sobre isso. Só podemos oferecer aquilo que temos, ok? Só que um extremo disso é achar que sempre, nunca vai ter nada para oferecer. E vai passar uma vida inteira dependente de leite. Nunca vai conseguir ser uma pessoa que se alimenta de alimento sólido ao ponto de compartilhar esse alimento com outras pessoas. Às vezes, irmãos, não estou falando de alguma pessoa específica, de um modo geral. A pessoa passa na igreja 5, 10, 15, incríveis 20 anos, e a pessoa não sabe que tem Naum na Bíblia, que tem Ageu, que tem Abacuque. A pessoa não sabe nada sobre o reino de Deus, não sabe nada sobre a Bíblia, não sabe orar, e que você pede, irmão, dá para você fazer uma oração aqui na frente de todo mundo? Aí a perna começa a tremer e começa a dar... irmão, uma oração, oração não, castigo não. Mas, irmão, você, 20 anos de crente, não, oração não. E eu de propósito, irmãos, de vez em quando eu tenho oportunidade, se você tem alguém para orar, eu vou assim sem avisar. Você! Você, faz oração aí para a gente. Assim que é bom, né? Que a gente testa mesmo ali, né? O pedigree do crente, né? Então, tempo de crente não significa muita coisa. Talvez a pessoa ache que não pode dar, mesmo tendo tantos anos já servindo ao Senhor. Que coisa esquisita. Mas deixa eu nos lembrar algo muito importante aqui. Deus nunca chama ninguém que já está pronto. Não existe isso. Pastor, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Pode provar? Posso. Deus chamou Abraão quando Abraão nem conhecia Deus. Então, se tinha alguém que não estava pronto, era Abraão. Deus chamou Jacó quando ele ainda era um usurpador, estava fugindo de casa pela besteira imensa que ele fez, enganou o irmão e quase que briga e mata, aquela confusão toda no meio do caminho, Deus aparece para ele. Então,
não é questão nem que ele não estava preparado, ele era um mau caráter, um canalha. E Deus pega esse homem, muda de Jacó para Israel e faz o pai de toda a nação de Israel. Então, olha o que Deus faz. Deus chamou Moisés quando ele tinha acabado de assassinar um homem, um assassino Moisés, que foi para o deserto, fugitivo, escondido. Deus chamou esse cara para fazer tudo o que Moisés fez. Deus chamou, por exemplo, Gideão, que se achava o menor da família, que a sua família era menor, que ele... Pensa num cara problemático, era Gideão. Problemático. Mas foi esse cara que fez algo que ninguém mais na Bíblia fez. Com 300 homens derrotou um exército incontável como a areia do mar, sem usar uma espada. Deus chamou, por exemplo, o temperamental e instável Sansão, que é alguém problemático, Sansão. Mas foi pelas mãos de Sansão que Deus trouxe juízo aos filisteus, o povo inimigo de Deus. Deus chamou o desprezado Davi, o 8º filho que nem o pai dava bola para ele. Foi esse cara que Deus fez o rei maior humano de Israel. Deus chamou o jovem e inexperiente Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade, uma criança. Tem alguém aqui de 8 anos? Josias, com 8 anos de idade, começou a reinar, ser um rei. E ele promoveu uma das maiores reformas que já houve em toda a história de Israel. Aquele menino de 8 anos, crescido um pouquinho mais, teve a coragem de fazer o que nenhum rei até então fez. Sabe o que esse menino, esse molecote fez? Todos esses autos aqui, todas essas imagens, tudo isso aqui que afronta a santidade do Deus vivo, derruba tudo. Nenhum rei antes dele teve coragem de fazer isso. Aquele menino teve. Tudo que não for de adoração a Deus e Yahvé, o Deus verdadeiro, derruba tudo. A casa do Senhor que estava desprezada, fechada, ultrajada, reabre. Bota os levitas para trabalhar, manda eles limparem a casa do Senhor, abre as portas, vamos restabelecer o culto nesse lugar. Um menino teve a coragem de fazer o que nenhum outro rei até então tinha feito. Deus chamou, e esse é o nosso xodó, né? O afoito e inconstante Pedro. Se tem alguém problemático, era Pedro. Pense num cara problemático, mas pense num homem que, cheio do Espírito Santo, fez coisas que a grande maioria dos cristãos não tem fé para fazer. Deus chamou o fariseu Paulo. E Deus chamou, sabe quem? Diga, eu. Não é só eu não, gente, é eu, todo mundo. E Deus chamou eu, você. Você faz parte dessa lista de pessoas problemáticas que Deus chamou. Você faz parte dessa lista de gente que não está preparada. E Deus chamou você. Quando eu tinha 3 anos de idade. Vocês têm memórias de vocês com 3 anos de idade? É quase impossível, não é? Eu tenho 2 memórias. Olha que coisa sobrenatural. As únicas 2 memórias que eu tenho de 3 anos de idade, eu acho que Deus, na sua soberania, resolveu guardar aqui na minha mente. Uma é a minha mãe comigo no colo, porque antes de... Eu cresci um pouquinho na Assembleia de Deus, um pouquinho na Presbiteriana, depois fui para a Comunidade Evangélica e depois fui para Nazareno. Acho que já era Deus me preparando para esse negócio de capela, com um monte de igreja junto, né? Mas eu lembro que no primeiro lugar ali, onde minha mãe se converteu, na igreja presbiteriana, eu estava no colo da minha mãe e veio o pastor e fez o batismo, como é feito na igreja presbiteriana. Pegou uma jarra de água e jogou água na minha cabeça. É a maneira, a fusão, como é feito o batismo na igreja presbiteriana. E eu tenho essa lembrança de eu falando para um pastor com 3 anos, pastor, o senhor molhou minha cabeça. Olha que interessante a lembrança que eu tenho. E justamente foi por causa dessa lembrança que eu tomei a decisão de, aos 14 anos de idade, me batizar nas águas, porque, no meu entendimento, com aqueles 3 anos, eu não tinha, obviamente, entendimento que era batismo. Foi uma decisão minha, não vou entrar nesse mérito agora. E a outra lembrança que eu tenho é, com 3 anos de idade, uma irmã se levantar para minha mãe e dizer assim, Deus me deu uma visão com o seu filho. E da boca do seu filho saíam espadas cheias de fogo. E ela disse para minha mãe, e eu estava junto. E eu olhei para minha mãe e comecei a chorar. Porque eu dizia, mãe, eu não quero espada de fogo na minha boca. Eu não quero espada de fogo na minha boca. 3 anos de idade. E eu tenho essa lembrança no meu coração. Sabe, irmãos? Deus me chamou como chamou Jeremias e como chamou você. Antes de a gente ser o que nós somos hoje. Deus já sabia que a gente ia vacilar,
né, pastor, que a gente é vacilão, né? Deus já sabia disso tudo, Deus sabia que a gente ia ser inconstante, que a gente ia ser limitado. Irmão, Deus já sabia disso tudo. Mas Ele decidiu chamar você. E quem tem que tomar uma decisão agora na história não é Deus, é você. Se você vai aceitar o chamado de Deus ou se você vai passar mais tempo rejeitando. Eu não consigo entender como tem pessoas que passam uma vida inteira rejeitando o chamado de Deus. Permita que com muito temor a Deus eu use essa expressão. Que vida infeliz é essa? Passar uma vida inteira rejeitando o chamado de Deus, usando argumentos semelhantes ao de Jeremias. Não sei falar, sou pequeno. Lembra agora de Moisés? Eu sou gago, eu sou pesado de língua. Manda meu irmão. E a lista é interminável. Gideão, mas Senhor, minha família é pequena, eu sou o menor da minha família, o Senhor errou o endereço. E a lista de pessoas que usavam argumentos na Bíblia é imensa. E Deus fez o quê? Ignorou todos esses argumentos e diz, não errei o endereço, é você. Zaqueu, desce depressa. Eu, Senhor, Zaqueu, você desce depressa. Convém eu repousar em tua casa hoje. Zaqueu deve ter pensado, errou. Eu, Zaqueu? Se ele soubesse o que eu faço, Jesus sabia tudo o que fazia. E quando ele esteve na presença de Jesus, quem lembra o final da história, Jesus, se em algo roubei ou defraudei alguém, eu vou devolver quantas vezes mais? 4 vezes mais. E do que eu tenho, metade eu vou dar para os pobres. E Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Deus, quando chama alguém, Ele já sabe todos os seus pontos fracos. E sendo bem sincero, irmãos, você tem mais pontos fracos do que fortes. Eu também. E isso não anulou o chamado de Deus na sua vida. Chega de rejeitar o chamado de Deus para a sua vida. Versículo 7 e 8, a palavra diz... Deus respondeu, não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você vai, e tudo que eu lhe ordenar você vai falar, não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Deus, irmãos, não se limita às nossas incapacidades. Deus não é um Deus limitado, Ele não vai agir menos porque você tem problemas para resolver. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, quando Ele quiser, e ninguém o pode sustentar, ninguém o pode suster. E se Ele escolheu, de maneira humana falando, sem sentido algum, contar com você, pela sua soberania, Ele já sabia disso antes de tudo existir, que um dia Ele contaria com você, que Ele chamaria você. Então não tente argumentar com o Senhor e provar que Ele está errado, porque Ele não está errado. Você olha no espelho e diz, cara, não tem como eu fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer, olha quem eu sou. Ele sabe disso, mas Ele não retrocedeu no chamado que Ele tem para a sua vida. A sua incapacidade não incapacita o poder de Deus. Será que a gente consegue falar essa frase junto? A minha incapacidade não incapacita o poder de Deus. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Ele não... Uma coisa importante a gente nunca esquecer também, é que Ele nunca nos envia e fica olhando de longe. Isso é o que o chefe faz, né? Vá. O líder, ele diz, vamos. Aqui, quando Deus disse para Jeremias, Ele disse, não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você, Jeremias. Jeremias, eu não estou pegando e te enviando como profeta às nações e vou ficar dos altos céus apenas observando as suas falhas e os seus acertos e contabilizando. Jeremias, eu estou com você. Aquilo que você vai fazer, eu estou lá com você. Quando você tiver que falar às autoridades, quando você tiver que falar ao povo, quando você for preso, quando você for jogado no fosso, eu estou com você, Jeremias. E trazendo, irmãos, e aplicando para a nossa vida aqui, Ele continua fazendo a mesma coisa, nos enchendo de coragem, nos livrando. Enquanto eu lia esse trecho da Bíblia, eu fiquei muito parado aqui nessa parte aqui do versículo 8, e esse versículo 8 falou muito comigo. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. De vez em quando, irmãos, vem umas crises em mim, no sentido de confessando pecado aqui, no sentido de, Senhor, mas se eu falar isso, como eu vou ser interpretado? E se eu falar para essa pessoa, como é que vai ser o resultado? E de vez em quando tem umas batalhas dentro de mim. E lendo esse versículo, Deus me relembrou, não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você e eu vou livrá-lo. Há poucos dias atrás, não vou entrar aqui em detalhes, não convém por estarmos transmitindo online, mas há pouco tempo atrás tivemos um grande livramento.
um grande livramento, quase que o programa Vida com Deus sai do ar, mas Deus levantou uma pessoa para dizer: Cláudio, não pare de fazer o que você está fazendo. Continue pregando, do seu jeito, não pare de fazer. Quando eu achei que não teria solução, Deus levanta uma pessoa, coloca na minha vida e diz: continua, não para. Os mais amigos sabem os detalhes da história. E é assim, o inimigo se levanta para nos amedrontar, para nos fazer parar, para nos fazer calar, mas se nós entendermos essa palavra que Deus falou para Jeremias e aplicarmos em nossa vida, pela graça dele, nós seremos imbatíveis, nós seremos imparáveis, não como uma teologia de autoajuda, uma motivacional, não, é com graça e com fé, é pela graça e pela fé que nenhum de nós irá parar, amém, irmãos? E por último, versículo 9 e 10, o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. E isso é a principal parte da história, porque o que Jeremias iria falar não era fruto dos seus grandes estudos de muitos anos, não era fruto das suas muitas leituras, né? Não que seja errado ler, claro que não, quanto mais você lê, melhor, mas não seria sabedoria humana que seria usada na vida de Jeremias. O que Jeremias iria falar eram as palavras que Deus colocou na boca dele. É por isso, irmãos, que Jesus já falava isso, que Deus confunde a sabedoria dos sábios, porque Deus muitas vezes pega pessoas analfabetas, Deus muitas vezes pega pessoas cegas que não conseguem nem ler a Bíblia. E Deus usa essas pessoas para falar da palavra de Deus de maneira ousada e poderosa, que jamais um PhD poderia falar da palavra de Deus como aquelas pessoas. Quantos já viram situações como essa? Eu já perdi a conta de quantas vezes. Na minha início de juventude, 19 anos, lá no Rio de Janeiro, eu fui na toquinha do profeta, lá no Rio tem muita essa coisa, na casa do profeta, né? E me levaram lá na casa do profeta. E quando eu chego lá na casa do profeta, a irmã era cega. E ela cega, 100% cega. E o discernimento espiritual que Deus deu àquela mulher era algo tão sobrenatural que tu chegava perto dela, já fazia uma leitura na tua vida que tu já até tremia as pernas, né? Tu já achava que ela ia falar teus pecados tudinho, né? De repente Deus usava aquela mulher analfabeta e cega. Não lembro se ela era cega de nascença, mas ela não tinha acesso a ler a palavra de Deus. Mas, meu irmão, eu acho que ela sabe mais Bíblia que todo mundo junto aqui. E quando ela falava trechos e trechos da Bíblia inteiros ali, e Deus revelava e trazia com o poder de Deus aquela mulher, você não tinha como dizer que aquilo era invenção ou que era algo fabricado, era o poder de Deus. Porque Deus usa qualquer pessoa quando Ele quiser, como Ele quiser. Deus não usa os PhDs e doutores, Ele pode usar os PhDs e doutores, mas Ele pode usar o irmão que não sabe nem ler, porque para Deus isso é poder de Deus, para o homem isso é loucura. O Evangelho é poder de Deus, mas para o homem sem Deus isso é loucura. Para terminar aqui no versículo 10, Deus disse para Jeremias: eu hoje te constituí sobre as nações, sobre os reinos, para 3 coisas: arrancar e derrubar, destruir e arruinar, mas também para edificar e para plantar. Quando Deus fala que constituiu Jeremias, em outras palavras ele estava dizendo: Jeremias, você é meu embaixador, você vai falar em meu nome. Mas Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou colocar na sua boca. Mas, Senhor, como é que vai ser isso? O que eu vou falar? As palavras que você falar, Jeremias, pelo menos 3 coisas elas vão fazer. Elas vão arrancar e derrubar, elas vão destruir e arruinar, e também vão edificar e plantar. Ou seja, quando uma pessoa começa a falar de Deus, em nome de Deus, muitos conceitos são destruídos, conceitos do mundo, muitas coisas estabelecidas pelo mundo e por Satanás também são destruídas. Muitas ideologias que Satanás vai levantando são destruídas quando os homens e mulheres de Deus têm a coragem de falar o que Deus colocou em sua boca. O problema, irmãos, é que hoje tem muito profeta vendido. Profeta que só fala aquilo que não vai lhe tirar da zona do conforto. Profeta que não fala, por exemplo, a respeito de homossexualidade, porque isso vai gerar problemas para ele. Profeta que não fala, por exemplo, de pecado, porque o irmão que dá mais oferta e dízimo na igreja é o que comete aquele pecado, então eu não posso falar daquele pecado. Já pensou aí, o meu irmão para de dizimar e ofertar e o meu salário diminui? Vocês acham que não tem pessoas assim? Aos montes. Pessoas que estão comprometidas com o sistema, mas não estão comprometidas com a palavra genuína de Deus. Esses não conseguirão edificar e derrubar, não conseguirão edificar e plantar, não. Mas aqueles que, pela graça e pela misericórdia de Deus, deixarem a sua boca ser usada pelo Deus Todo-Poderoso,
Então terão o poder de Deus para destruir sofismas, para destruir coisas que Satanás levanta, e estarem prontos também para as perseguições que virão a despeito disso. Irmãos, quero terminar relembrando que a palavra do Senhor nos diz: aqueles que querem viver piamente, ou seja, uma vida piedosa na obra do Senhor, padecerão o que, gente? Está na Bíblia de vocês. Padecerão, Senhor, perseguições. Está na Bíblia de você e na minha. Aqueles que querem viver piedosamente uma vida em Cristo, padecerão perseguições. Não é uma possibilidade, é um fato. Ou seja, se você decidir responder sim ao chamado do Senhor, prepara a carcaça, porque as perseguições vão vir. Mas se você decidir viver conforme o sistema, ser levado contra a maré e não falar as coisas que desagradam ao mundo, então você vai viver uma vida de tranquilidade e paz no caminho largo que leva à porta larga, que leva à perdição. Mas o que Deus quer para a sua vida e para a minha é que tenhamos a coragem de viver na porta estreita, que leva no caminho estreito, que leva à porta estreita, que conduz à vida eterna com Deus. Amém, irmãos? Eu quero terminar te fazendo essa pergunta. Hoje, você vai responder sim ou não ao chamado de Deus. Você vai sair daqui dessa noite rejeitando o chamado ou vai atender o chamado?